Consumidor denuncia. Ele está pagando no talão da Saneago por consumo de ar e não de água. Elker Teles fez o teste na casa dele. Enquanto estava faltando água no setor, o hidrômetro rodava normalmente. Confira detalhes nessa reportagem de Rosane Ferraz. Enquanto boa parte da população do Parque Ateneu sofre com a falta d'água e reclama da conta que está vindo mais cara, um morador do mesmo bairro registrou uma situação que pode explicar o fato da fatura estar vindo mais alta mesmo com as torneiras secas. Observe que neste vídeo o hidrômetro está rodando, só que na residência estava faltando água quando a situação foi registrada. O consumidor fez questão de comprovar na gravação, abrindo a torneira. Acompanhe. Nada de água. Será que o hidrômetro estaria rodando apenas com o ar da tubulação? Revoltado, o homem encaminhou a gravação para o jornalismo da TV Serra Dourada. Eu estou aqui na Rua 3, na unidade 203 do Parque Ateneu. E o hidrômetro em questão é este aqui. Você percebe que agora ele está normal. É que a água voltou na manhã de hoje. Mas o Elker, que é o morador que registrou o problema, está aqui do meu lado e vai dizer para a gente durante quantos dias o hidrômetro ficou rodando, mesmo com as torneiras secas, mesmo faltando água. Há dias estamos pelejando com essa questão da falta de água, né? E ontem eu chegando da rua percebi que através da caixa d'água eu escutava barulhos de que só se passava ar dentro da minha tubulação. Foi quando eu tive a ideia de olhar aqui o meu hidrômetro aqui fora, né? E percebi que só circulava ar na tubulação. E o hidrômetro rodando? E o hidrômetro rodando a 1000 por hora. Então não há dúvida de que ele estava rodando com ar? Estava rodando com ar, conforme foi mostrado no vídeo que eu enviei à emissora ontem, né? O problema é que isso significa um consumo que não existe? Exatamente. É um valor que eu vou pagar sem ter consumido, né? Olha, o Inmetro admite, o hidrômetro mede o ar também. E aí vem na sua conta para você pagar injustamente, como se fosse um consumo de água. É com você, Rosane Ferraz. Gente, é um absurdo, mas isso é possível sim. Segundo o Inmetro, o hidrômetro pode sim medir o ar que passa pela tubulação e o consumidor vir a pagar aí por uma água que na realidade não chegou à casa dele, pagar pelo ar que vem pela tubulação. E quem fala para a gente sobre este assunto é o superintendente do Inmetro. O Inmetro é responsável pela certificação das empresas que fabricam os hidrômetros. O André Abrão explica para a gente agora, superintendente, como isso acontece e o consumidor acaba penalizado. Como que se dá essa medição do ar? Sim, o hidrômetro ele está ali justamente para medir aquilo que passa por ele. E, obviamente, deveria ser apenas água. Mas, com o problema advindo do racionamento da água, a água ela é direcionada para os bairros, pela empresa Saneago, aqui em Goiás, por exemplo. Então, quando ela é tirada de uma região e passada para outra, aquela tubulação daquela região, ela acaba se enchendo de ar. E quando a água volta para aquela região, a água vai pulsionar o ar que vai passar pelo hidrômetro. Mas, de qualquer forma, o ar ele é medido? Sim, o ar que passa pelo hidrômetro é medido. Portanto, é registrado aquele momento que o ar está passando pelo hidrômetro. Isso acontece com todos os hidrômetros ou só alguns? Não, todos os hidrômetros, eles têm a atividade dele é de registrar aquilo que passa por ele. É possível que o hidrômetro esteja medindo o ar como se fosse água. Tá, isso é normal? Esse aparelho ele não tem uma certificação para evitar isso aí? Não, esse aparelho ele é certificado pelo Inmetro para poder aferi-lo, que dá a certeza de aquilo de volume de água que passa por ele é realmente o que é registrado por ele. Pois é, mas o consumidor acaba sendo lesado, né? Já que ele está pagando até pelo ar, não pela água. Sim, passou pelo hidrômetro, é registrado. Agora, o consumidor deve, então, vendo que a sua conta de água, nesse período de racionamento, veio mais alta ou até no mesmo valor dos meses anteriores, onde não havia nenhum tipo de problema, e agora ele está tendo problema com falta de água e a conta permanece, ele deve procurar os postos de atendimento da Saneago
e fazer uma reclamação para que eles façam a cobrança da água dele em cima da média dos meses que ele pagava anteriormente, ou então dentro daquilo que ele realmente consumiu. Não sendo atendido isso administrativamente pela empresa, ele pode procurar, então, os órgãos de defesa do consumidor, no caso o PROCON, o Ministério Público do Patrimônio, do consumidor também, para poder estar fazendo essa reclamação. Agora, superintendente, o consumidor não pode ficar no prejuízo, tem que ter uma providência, esse hidrômetro não pode continuar medindo água e ar ao mesmo tempo. Essas empresas, elas não teriam que recolher esses aparelhos, enfim, não teria que ter uma nova aferição desses hidrômetros, alguma coisa tem que ser feita em definitivo para evitar que esse problema continue. Infelizmente, o formato que é feito, o sistema que é praticado pelo hidrômetro, ele não tem como o próprio hidrômetro ele separar o que é água e o que é ar, porque o mecanismo dele não dá condições a ele a fazer isso. Então, quando vem a pressão, que no caso é com água, a água passa e registra. Quando vem a pressão com ar, ele vai passar lá dentro e vai registrar também. Quer dizer que é só o consumidor que tem que evitar pagar mais caro pelo ar consumido no lugar da água, né? Resta ao consumidor correr atrás desse prejuízo. O Inmetro é muito atento a esses aparelhos, a gente sempre busca estar fazendo essa fiscalização, essa averiguação, para que não exista aparelho registrando aquilo que não está passando por ele. Portanto, a tecnologia que é desenvolvida para esse tipo de marcação aí, realmente traz esse problema com relação ao ar. O consumidor pode pedir a substituição desse hidrômetro para tentar não repetir esse problema no futuro? Todos os hidrômetros que existem hoje no mercado, existe esse mesmo problema. Não adianta trocar o aparelho. Alguns consumidores, eles costumam colocar algumas válvulas de escape de ar, mas aí precisa ter todo um trabalho feito para que esse ar não passe pelo hidrômetro. Pois é. Tá, então a resposta, eu volto aí com vocês no estúdio. Olha, essa é uma denúncia grave. A Saneago precisa se posicionar, responder para a população que sempre, há muitos anos, vem reclamando o seguinte: quando a água acaba, o hidrômetro continua girando, isso continua registrando e você paga por ar que você está acabando levando para sua casa. O superintendente do PROCON foi claro: não há problema no hidrômetro. Todos estão funcionando normal. O problema é da Saneago. Por quê? Porque quando passa o ar, o hidrômetro registra. Ele não sabe se é água ou se é ar. É uma discussão antiga que a gente sempre fez, que a Saneago sempre negou, dizendo: não, isso não acontece. Sabe por que acontece? Vamos fazer uma conta clara aqui. Você paga R$100 de água, certo? De repente, no mês, você tem 10 dias que o fornecimento não foi normal. Ele acabou à noite, só voltava de madrugada, você gastou, obviamente, muito menos água. Aí, quando chegar a conta, ela chega maior. E eu acabei de passar participações, e daqui a pouquinho nós vamos registrar, porque estão chegando aqui reclamações também de pessoas enfrentando a mesma situação, e você acompanhou a entrevista do superintendente do Inmetro admitindo tudo isso. Pois é, olha, parabéns ao superintendente do Inmetro por ter colocado essa situação, que há muito tempo a gente precisava de alguém que realmente dissesse e avaliasse essa situação friamente, como ele fez. E agora a Saneago tem que resolver. Fica, inclusive, o convite para que ele venha aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia para conversar com os nossos telespectadores. E a gente continua aguardando uma posição da Saneago, porque isso é inadmissível. Tem que haver um sistema para separar, claro, o ar da água, porque além do consumidor ficar sem o produto, ainda tem que ir atrás, reclamar. Ou não cobrar, né? Ou não cobrar por isso.